Será que tu é um morto espiritual? Quer saber? Fica aí. Daí, gurizada! Paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito. E se tu quer mandar o teu testemunho para vir ao ar todas as quartas-feiras às 16 horas aqui no canal, mande seu testemunho para este e-mail. Vamos colocar um nome fictício para ti e contaremos o teu testemunho. Obviamente, vamos colocar um nome fictício se tu não quiser se identificar. Se tu não quer se identificar, a gente inventa lá um nome fictício para vir ao ar aqui, ok? Bom, para começar o assunto de hoje, abre comigo a tua Bíblia em João capítulo 11, versículo 25 ao 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Bom, essas palavras são as palavras do próprio Cristo. Cristo diz o seguinte, que ele é a ressurreição e a vida. Mas ele não é só a vida carnal, ele é a vida espiritual. Então, somente é possível ser vivo espiritualmente com Cristo no comando. Somente Cristo nos dá vida espiritual. Nós, quando nascemos mortos espiritualmente, pois nascemos pecadores e nascemos já condenados ao inferno. Pois quando nascemos ainda não cremos em Cristo, pois só a fé em Cristo é que gera vida. Então, uma pessoa que não é convertida, que nunca creu em Cristo, ela é morta espiritualmente. E um dos sinais do que a gente percebe é que essa pessoa, ela não tem tanta culpa em relação ao pecado. Ela não se sente tão culpada assim e nem sabe muitas das vezes que está errada. Então, a morte espiritual é semelhante a uma cegueira, pois é impossível nos achegarmos a Cristo se estamos mortos em nossos pecados. Então, por isso que quando o cristão se converte, não é o próprio cristão que escolhe crer, é uma ação divina, uma ação do próprio Espírito Santo que vai ao encontro da pessoa. E abrem comigo de novo a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 2, versículo 2 ao 10, que diz assim: Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, em quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vocês prestaram bem atenção no que estava escrito? Aqui é bem claro. Antes de conhecer a Cristo, estamos mortos, pois andamos no pecado. Estamos cegos, não sabemos que tudo que fazemos é pecado. Mas quando a gente se converte, a gente continua pecando? Obviamente. Porém, a gente vai saber
que aquilo é pecado. Quando a gente sabe que é pecado, é porque a gente está vivo espiritualmente. É possível alguém que depois de ter se convertido morrer espiritualmente? Essa pergunta eu faço a vocês. Sim, é possível, porém é difícil, é mais difícil, porque quando alguém conhece a Cristo e começa a andar com Cristo, Cristo vai te moldando. E para te morrer espiritualmente depois de ter conhecido a Cristo, tu deve ter feito muita coisa errada. Não exatamente ter andado demais no pecado, mas é ter andado demais no pecado, tu não ter dado ouvidos a Deus. É quando Deus começa a ministrar em ti, tu começa a ignorar, tu começa a fingir que Deus não falou contigo e continuar andando, ignorando, até que Deus te entrega. Mas não é assim do dia para noite, porque Deus ele tem muita misericórdia. Para Deus ter te entregado ao inimigo as tuas próprias paixões, é porque ele tentou já de tudo e tu não deu ouvido. Mas se tu tem ainda aquele medo de estar morto espiritualmente, se tu tem aquele medo pensando, caramba, será que Deus não já me abandonou? É porque tu não morreu espiritualmente, porque o morto espiritual já não se importa mais com o que Deus pensa a seu respeito, não se importa mais em andar ou não no pecado. O morto espiritual já não dá mais ouvidos a Deus. O morto espiritual já ouviu tanto Deus falar que a sua mente já ficou cauterizada de tanto ignorar a Deus. Ou seja, não é do dia para a noite que tu morre espiritualmente. Obviamente, a gente precisa ter uma disciplina na vida cristã. A gente precisa andar no caminho que Deus escolheu pra gente. A gente precisa obedecer a palavra de Deus. A gente precisa obedecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a questão é que a gente vai cair. A gente querendo ou não. Obviamente, a gente não quer cair. Mas, infelizmente, isso vai acontecer até a volta de Cristo, até a gente morrer fisicamente. A gente vai cair. A diferença está a gente não se jogar e sim levantar e continuar. Quem se joga depois que cai tem mais facilidade de morrer espiritualmente. Porque quando a pessoa se joga no pecado, ela está caminhando para a morte. Sim, quem se joga no pecado está caminhando para a morte. Porque é um processo, a morte espiritual é um processo, não é do dia para a noite, como eu falei. É um processo, tu vai se jogando, ignorando a voz de Deus, fala que, não faz isso, tu ignora. Não faz aquilo, tu ignora, tu vai ignorando. E Deus, que é tão misericordioso, ele não vai desistir tão fácil. Então, por mais que tu ignore, ele vai continuando. Mas para Deus chegar ao ponto de lavar as mãos e te jogar de uma vez pro pecado, é porque já deu o que tinha que dar. Mas obviamente que futuramente essa pessoa pode vir a se arrepender. Porque enquanto há vida, há esperança, na palavra de Deus nos diz. O povo de Israel, que era rebelde, que andou na idolatria, Deus teve misericórdia. Mas tomem cuidado, não vá para esse caminho. Por mais que Deus tenha misericórdia, que sim, Ele tem, mas é muito melhor obedecer do que sacrificar. Porque no momento que a gente se joga às nossas paixões, a gente vai colher sim as consequências. Como tu identifica que alguém morreu espiritualmente depois de convertido? Quando Deus o joga às suas próprias paixões e pecados. Não é quando o crente está passando dificuldade financeira, quando o crente está sofrendo, não. É quando Deus o joga no pecado, joga seus próprios prazeres. A carne está lá viva, forte, mas o espírito já está morto. Então, o perigo de insistir no pecado é esse. Tu caminha diretamente para a morte, tu tá caminhando direto para a morte espiritual. Não meramente para a morte física, mas espiritual. Porque o salário do pecado é a morte.
Adão caminhou para a morte espiritual. Adão desobedeceu a palavra de Deus e foi direto para a morte espiritual. E por causa deste pecado que Adão cometeu, todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todos nós. Então, a gente só passa a ter vida depois da nossa conversão. E eu falo, gurizada, por experiência também. Porque eu fui me converter aos 19 anos de idade. Até os 19 anos, eu era morta espiritual, porque eu não conhecia a Cristo. Eu fui viver depois dos 19 anos. Eu tô há 7 anos com Cristo. E teve momentos no meio desta caminhada cristã que eu quase morri espiritualmente. Quase que eu voltei para a morte. Mas é pior porque tu já conhece a verdade. Para quem conhece a verdade e caminha para a morte espiritual, as consequências vêm e podem vir em vida. Então tomem cuidado. Mas se tu cair, pois tu vai cair sim, levante-se. Levante. Sacode a poeira, peça perdão a Deus e volte a andar em vida. Não se joga para a morte espiritual. Tu cair em pecado e continuar, diz, que é uma sujeira para quem tá todo podre, né? Tu pensa assim, gente, não façam isso. Se tu caiu, não continua, levanta, permanece em Deus, não se joga no pecado, não se joga. Isso é caminhar para a própria morte espiritual, ok? Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém, gurizada? Um beijão e até a próxima. Se tu esqueceu de dar o like lá no começo, deixa aquele like, comenta aqui embaixo sobre o que tu acha deste assunto. Vamos bater um papo? Bora bater um papo? Vamos bater um papo nos comentários que eu quero ver vocês interagindo e compartilha com os amigos, com a família, enfim, com quem vocês quiserem. E se inscreve no canal se tu não é inscrito.